Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Buscai e achareis. Esse item do Evangelho, ele vai tratar de forma simples, é um capítulo bem pequeno, bem resumido, de 3 pontos principais. O primeiro, ele intitula como Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O segundo, ele disse, observai os pássaros do céu. E o terceiro, não vos afadigueis pela posse do ouro. Todos esses 3 itens, eles juntos são um convite para refletirmos sobre essa instância que sempre queremos pedir ao Pai algo que nos ofereça da forma literal como solicitamos. Mas a primeira parte desse capítulo, quando Kardec, recebe as orientações da espiritualidade e as compila, essas orientações elas estão ligadas a uma premissa básica no nosso trabalho, na nossa reencarnação. O ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, é uma reflexão importantíssima sobre todo o esforço que eu faço, todo o empenho que eu tenho durante o meu processo de reencarnação. Isso tudo será reforçado com uma ajuda que o céu, que os bons espíritos vos oferecerá. Isso então é um apelo a não ficarmos na inércia, acreditando que a nossa vida já está escrita e predestinada, literalmente do início ao fim. É um rompimento com esse sentimento de predestinação. O único determinismo, esse determinismo, o único que nós temos é o do nascer e o de morrer. Sabemos que nossa encarnação vai ter um início e vai ter o fim. A construção desse meio, desse entremeso da vida, ela é construída a partir do nosso livre-arbítrio. Então não podemos ficar na inércia acreditando que temos um karma a vencer e ele está fechado. Quando Kardec nos aponta que a ajuda que nós damos a nós mesmos tem um reflexo direto e no mesmo peso da espiritualidade, ele está nos chamando a atenção de que o grande exercício que temos que ter durante a encarnação virá por meio do trabalho. O trabalho é a mola essencial para sairmos dessa inércia, sairmos desse vitimismo, sairmos desse sentimento de que os céus é que tem que fazer por mim. E esse sentimento está cravado sim em muitos habitantes do planeta Terra. Cruzam seus braços diante das dificuldades e aguardam uma solução imediata para os seus problemas. E aí tem uma historinha muito engraçada que todos também já conhecem. E é um homem que estava no meio de uma tempestade e que essa tempestade evoluiu tanto a ponto de se transformar numa grande inundação. E sua casa começou a encher. E ele rogando a Deus, Deus, me ajuda, me tira daqui, vem me socorrer. E aí nesse momento,
ele sobe em cima da casa, do telhado, fica no telhado, rogando a Deus o salvamento. E passa nesse momento um barquinho com pessoas que estavam sendo resgatadas, mas que ainda ia ter uma vaga. E chamam: venham, nós vamos te resgatar, siga conosco. E ele disse: não, eu não vou, Deus está me mandando aí um salvamento, ele vem me salvar e eu vou aguardar Deus. E ele segue. Passa uma outra circunstância, outro barquinho salva-vidas chama-o também, informa que há lugar ali para o resgate. E ele na prece diz: não, isso daí está muito cheio, eu posso cair. Não, Deus vai mandar o refúgio. Por fim, passa um helicóptero, joga uma cordinha para ele e fala: vem, nós vamos te resgatar. Ele precisa ter um impulso, se levantar, pegar. Ele acha muito arriscado. Não, desce mais. E o helicóptero não podia mais descer, ele só tinha como oferecer aquela corda. E ele disse: não, eu vou esperar, isso é muito inseguro, eu vou esperar que Deus está providenciando o melhor socorro para mim. E sai o helicóptero. E aí a chuva se torna mais forte, a água enche muito mais e ele fenece, ele morre. Aí chega no mundo espiritual e fica querendo pedir contas a Deus. Mas por que eu já desencarnei? Por que o Senhor não me salvou? Eu aguardei firmemente, fui uma pessoa fiel, te aguardando. Por que o Senhor não veio me resgatar? E ele responde: filho, mandei todas as possibilidades de resgate a você e tu não acreditastes. Esperavas um milagre, quando o milagre são todos aqueles pontos que eu deixei, os 2 barcos e o helicóptero para te salvar. E tu esperastes algo do seu imaginário e preferiu ficar na sua inércia e feneceu por ela. Então essa pequena história conhecida de todos nos mostra que o céu nos ajuda e nos manda sempre recurso desde que nos disponibilizemos a enxergar e por meio de um esforço pessoal, de um trabalho. E aí vem a lei do trabalho como uma lei legítima ao nosso progresso, onde podemos utilizar a nossa inteligência a favor desse progresso e saímos da condição de vítimas, aguardando o refúgio de alguém superior e criamos também a coragem interna para arregaçarmos as mangas e trabalharmos. Então, quando pensamos na lei do trabalho, muitas vezes equivocadamente, pensamos apenas no trabalho como meio profissional de nos sustentarmos. O é também, não deixa de ser. Mas existe um trabalho que esse capítulo vem falar, que é desse trabalho interno, de sairmos dessa zona de acomodação e de conforto provocado por nossas crenças velhas arraigadas, um modo de ser e um modo de enxergar a vida e partirmos para uma mudança de atitude. Uma mudança onde vamos empregar a nossa inteligência a favor da nossa melhoria e da melhoria do coletivo. Essa historinha, então, quando o personagem se nega a fazer um esforço por criticar que o barquinho estava muito cheio e era instável, pela corda estar muito longe, ele queria que fosse mais perto, por uma ideia equivocada de que ele era melhor do que todo mundo, então Deus, na sua suprema condição de ser, iria descer, iria resgatar. Mas ele mandou seus emissários. E aí a reflexão desse momento é para nos percebermos. Quando
Quando nós também não ficamos nessa condição de aguardarmos algo sobrenatural para nos tirarmos de uma zona que seria por meio do trabalho? E se pensarmos no nosso trabalho material, quantas vezes estamos insatisfeitos, mas nós queremos que o chefe mude, que a empresa mude, mas você não quer mudar? Se você não condiz mais com esse trabalho, você tem a sua capacidade, outras habilidades para tentar se ressignificar. O momento, é claro, está num momento muito difícil, o emprego está difícil, mas sempre há uma possibilidade para aqueles que empregam a sua inteligência a serviço do bem. Então, esse capítulo vai nos chamar que a lei do trabalho, que nos tira da inércia, faculta o desenvolvimento do nosso coletivo. Não é só a minha inteligência para o meu enriquecimento pessoal. Quando eu trago uma boa nova, eu posso, da ciência, no caso, quando nós estamos atravessando esse momento da ciência, estudos, cada grupo está estudando uma parte do vírus e tentando descobrir a cura para o vírus da Covid-19. É um trabalho empregado por cientistas que vai ter como resultado um benefício para a coletividade. E aí, se olharmos para a nossa existência, que tipo de esforço, que tipo de trabalho eu estou executando para mim, para a minha melhora, para o meu progresso e para o progresso daqueles que estão ao lado. Então, ajuda-te. A espiritualidade estará colaborando com todos aqueles que se empenham. Então aqueles que não se empenham são castigados? Não. A espiritualidade pacientemente fica aguardando até o despertar para essa lei do trabalho, que faz com que tiremos a preguiça, o conformismo, o comodismo, para uma atitude de mais intenção à mudança. O segundo ponto, que fala observar os pássaros do céu, é uma pequena alusão que Kardec nos faz para observar a natureza. A natureza recebe do divino bênçãos. Os pássaros oferecem os melhores cantos, oferecem a sua vida, o seu voar, sem o medo do que vai acontecer no outro dia. Eles se abrigam da chuva, eles comem dos frutos e nada vos falta. E aí a gente tem que reconhecer, se a eles, criaturas não dotadas da inteligência que anima o homem, o ser humano, é dado a ele a força, o alimento, as possibilidades da sobrevivência, como não seria dado a nós que somos filhos queridos de um Pai de suprema bondade? Então, olhai os pássaros para nos espelharmos todas as vezes que nos desanimamos na caminhada, que não tenhamos fé no propósito da melhora. Quando perdemos as esperanças, a gente olha para a natureza e diz: Deus está comigo. Óbvio, como está na natureza e oferece à natureza as possibilidades da vida, Ele também está me dando a oportunidade da vida. E aí as nossas preces são rogativas a esse Deus de amor para nos sustentar em nosso ânimo. E com certeza o céu te ajudará. E por fim, esse capítulo vai nos chamar a atenção de que para a gente não ficar afadigado, cansado, sofrido pela posse do ouro. Não é um tributo à passividade e à acomodação, ao contrário, é um convite a nos reinventarmos, a buscarmos o melhor, o progresso, seja material, seja intelectual e, sobretudo, espiritual.
mas que a nossa existência não fique pautada a amealhar ouros, como se a vida na carne, a reencarnação, fosse um ajuntar de coisas, porque elas não nos trazem a felicidade. O dinheiro, o ouro, oportuniza conforto, e o conforto pode então gerar felicidade? Sim, momentânea. Mas a felicidade real é aquela traduzida pelo empenho interno, pelo esforço do indivíduo em superar as suas vicissitudes, em a cada dia se levantar com gratidão por mais um dia de existência e renovar as suas esperanças nessa melhora. É reconhecer que o que conseguiu, que o galgou até hoje, merece alegria e júbilo, reconhecimento por ter conseguido, mas que isso não nos engesse, não nos faça nos tornar pessoas egoístas. Eu consegui, então eu sou de uma família que tem posses e agora só eu me basto. Isso é cultuar apenas o ouro e esquecer que estamos aqui para o trabalho da grande fraternidade. Cumprir a lei de justiça, amor e caridade. Aprendermos a buscar a felicidade não só individual, mas uma felicidade do coletivo, que muitas vezes é manifestada por um simples olhar de amorosidade para os que sofrem. E esse olhar se traduzirá numa ação. Então, uma ação de ajuda material, de ajuda espiritual, de ajuda emocional. Por isso, meus irmãos, buscai e achareis, batei na porta e ela vos abrirá. Porque todo aquele que se coloca no intento da sua melhora, com o trabalho, com o empenho diário, conseguirá alcançar. Porque Deus estará enviando os seus mensageiros para auxiliar nesse achado de plenitude. Então, quando nos libertarmos do nosso egoísmo, das nossas crenças velhas arraigadas de vitimismo, de menos-valia, de achar que não temos condições, vamos nos libertando dessas cascas e vamos adentrando um espaço de ajudar a nós mesmos. E isso é um exercício do autoconhecimento. Esse capítulo 25 chama a atenção. Busca a si próprio que você acharás. Mergulha no seu interior que encontrarás, sim, a face de um filho de Deus, que é você próprio. Então, mergulhar no autoconhecimento é mergulhar no respeito a si próprio. E quando nos melhoramos, deixamos de ser julgadores, deixamos de ser cobradores dos outros e passamos a ter em cada atitude o reconhecimento de que a ajuda do céu virá. Então, como nós somos ajudados, vamos ajudar o outro. Bater na porta é sinal de que teremos alguém para abri-la. Buscar é sinônimo de trabalho nessa via de encarnados, nessa via de dores, de lutas, de dificuldades, mas de, sobretudo, de encontro com o Pai. Então, que possamos reler esse capítulo com o entendimento de que nosso trabalho na seara, no desenvolvimento interno, resultará em bons frutos, resultará na porta aberta para o encontro com o Pai Maior. Muita paz, muita resiliência a todos e muita busca por um sentido na nossa vida que está dentro de nós mesmos.